Bom dia! A partir desta reunião, estaremos gerando esse programa que visa aprimorar o conhecimento e o entendimento pela supervisão dos nossos produtos, no que se refere à parte científica e ao posicionamento adotado pelo marketing para cada produto. É mais um sonho realizado, pois nas oportunidades que temos, quer seja aqui na Dutra ou quando da nossa visita às filiais, dispor o racional de cada ação adotada por nós, é que sentimos a necessidade de estender essa explicação também às outras filiais. Por esse motivo, resolvemos estar com vocês, nem que seja virtualmente através desta fita de vídeo, para que possamos mantê-los informados a respeito de tudo o que estamos fazendo e possamos contribuir para que sua reunião de ciclo transcorra sem nenhuma dúvida, seja ela de treinamento ou de marketing, e possamos modestamente contribuir para enriquecer a sua participação na reunião de amanhã. Assim, assista a fita e se ainda existir alguma dúvida que não conseguimos explicar, entre em contato via telefone ou e-mail, para que você possa explicar na reunião de ciclo, que é amanhã, ou no campo com o propagandista, com convicção e conhecimento de causa. Eu vou deixar agora vocês na companhia dos nossos gerentes de produto e do Bruno, gerente de treinamento, e que todos tenham uma excelente reunião. Até a próxima! Bom dia a todos, é um prazer estar participando com vocês desta pré-reunião. No transcorrer da minha apresentação, eu vou mostrar assuntos de grande interesse de todos vocês. São informações que certamente irão ajudá-los a conquistar melhores resultados no campo. Inicialmente, eu gostaria de apresentar a Roberta, que é a nossa gerente de produtos da Parque Davis, da linha Beta. Bom dia a todos. Apesar de eu estar no Axê desde 1994, especificamente na divisão Parque Davis, eu acredito que muitos de vocês ainda não me conhecem. Eu sou formada e pós-graduada em marketing e nesses 4 anos tenho elaborado estratégias que possam colaborar com o homem de campo e, consequentemente, melhorar a performance dos produtos da divisão Parque Davis. Primeiramente, queria falar que é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho dessas estratégias e deixá-las mais claras para vocês, porque eu acredito que com isso vocês vão ter mais argumentos para estar falando com os propagandistas. Antes de entrar detalhadamente em cada produto, eu gostaria de apresentar a Cíntia. Ela está ingressando na divisão Parque Davis como gerente de produto. Esse mês eu estou saindo de licença maternidade e ela vai estar ficando no meu lugar. Bom dia, é muito especial estar com vocês. Porque, apesar da minha formação em marketing, eu já fui propagandista na Merck Sharp Dome e eu posso avaliar quais são as dificuldades que o propagandista passa no seu dia a dia. Na Bristol Myers Squibb eu fui assistente de marketing e agora eu estou aqui no Axê, no grupo Axê, e o que é mais especial na divisão Parque Davis, e eu sei que eu vou precisar muito da colaboração de vocês. Estaremos amanhã juntos no Axê Sat e desde já eu agradeço a colaboração. Agora, muito obrigada e agora eu passo a palavra ao Bruno, que vai continuar com vocês. Bom, o intuito dessa apresentação é desenvolver um bate-papo informal, ou seja, para que nas várias oportunidades que se apresentam, vocês possam melhorar a performance da equipe que vocês comandam. Inicialmente eu gostaria de falar que o comandante ele não é respeitado apenas pelo cargo que ele ocupa, ele é respeitado pela sua competência. Quando você é respeitado pelo cargo que ocupa, você vai ter uma equipe medrosa, uma equipe insegura que te respeita apenas para manter o emprego. Você só vai conseguir ser respeitado pela equipe quando a equipe reconhecer em você um verdadeiro líder, um verdadeiro comandante, uma pessoa competente, uma pessoa que conhece aquilo que faz. Para isso, o que precisa? Você, supervisor, tem que ser uma figura ímpar, um exemplo de profissionalismo. Como dizemos, né? Um paradigma. Ou seja, o propagandista tem que ver em você um espelho. Tem que ter em você aquela pessoa que ele pode se espelhar para desenvolver bem as suas funções no campo e para crescer também profissionalmente. E, em primeiro lugar, vamos falar da atuação na reunião. E o primeiro assunto que será abordado é a respeito da estratégia.
O que é estratégia? É uma edição bimestral? É alguma coisa que o propagandista recebe e só estuda porque tem que participar da reunião? Porque vai ser avaliado na reunião? E o supervisor? Como é que o supervisor encara a estratégia? Como um material que ele recebe e também tem que estudar porque durante a reunião vai ser cobrado? Não. A estratégia é muito mais do que isso. É um instrumento importantíssimo que nós temos em nossas mãos. O que é a estratégia? É o mesmo que representa a Bíblia para um padre. É o nosso livro sagrado. Por quê? Porque lá estão todas as principais e atualizadas informações estratégicas, mensagens, informações de mercado, dicas, informações da concorrência, ou seja, na estratégia você tem tudo que você precisa para desempenhar um bom papel no campo. Então a estratégia tem que ser muito valorizada. É a estratégia que vai dar todo o embasamento, todo o conhecimento necessário para o propagandista desempenhar bem a sua função. A estratégia é recheada de informações. Só que não basta ler, é preciso entender todas aquelas informações que foram colocadas estrategicamente naquele veículo tão importante de comunicação. Agora eu pergunto, o supervisor também entende, também lê a estratégia quando ele recebe? Porque o mais importante a ser abordado é o seguinte: para alguém cobrar, é preciso fazer. A gente não pode cobrar aquilo que não faz. Então é importante que o supervisor também leia a estratégia, também entenda, também conheça e domine todos os assuntos ali abordados, para que ele possa conscientizar o propagandista da importância de ler e entender a estratégia. Será que o supervisor conhece todas as campanhas? Será que o supervisor conhece todas as mensagens? Será que o supervisor sabe de todos os assuntos que foram e estão sendo abordados na estratégia? É fundamental que saiba. Porque se o propagandista perceber que o supervisor não tem conhecimento, não tem domínio, qual é a motivação que ele vai ter para estudar? Nós falamos do espelho, nós falamos do paradigma. O supervisor é o espelho, é o paradigma. Se você não der o exemplo, como é que você pode querer que o seu subordinado faça? Aí fica difícil, né? Então vamos nos conscientizar e conscientizar o propagandista também de que a estratégia é um instrumento, é um veículo de comunicação de extrema importância. É ela que vai nos dar todo o direcionamento, todas as informações necessárias e atualizadas para melhor desempenharmos o nosso trabalho no campo. Um outro aspecto importante que eu gostaria de destacar para vocês. A gente tem se esforçado muito, e isso não acontecia alguns anos atrás, para mandar essa estratégia com alguma antecedência. Nós temos mandado com no mínimo um mês de antecedência. Por quê? Porque nós sabemos que a quantidade de informações é muito grande. E vocês precisam de um tempo razoável para poder absorver essas informações, para poder assimilar essas informações. Para isso a gente já manda com uma certa antecedência. Mas a gente ainda percebe que os propagandistas, muitos propagandistas, ainda deixam para ler a estratégia na última semana. Eu fui propagandista, eu sei disso. Tem propagandista que deixa para ler nos últimos dias. Tem propagandista que deixa para ler na véspera da reunião. Aí o que acontece com o propagandista? Ele se prepara mal, chega na reunião nervoso, irritado, inseguro e, obviamente, não vai conseguir desenvolver um bom papel. Por quê? Porque ele não teve tempo hábil para isso. Mas de quem que é a culpa? A culpa é de alguém que não conscientizou esse propagandista da importância de começar a ler essa estratégia já no primeiro dia que ele recebe. Ele pode fazer isso de uma forma lenta, de uma forma gradativa, para que na semana da reunião ele já esteja tranquilo, sabendo de todos os assuntos que estão sendo abordados ali. É isso que a gente precisa conscientizar o propagandista. Mudando o assunto, vamos falar de avaliação de conhecimentos. O que é avaliação de conhecimentos? Não, avaliação de conhecimentos é um teste que eles mandam, a gente tem que aplicar. Não, não é apenas um teste. Avaliação de conhecimentos é uma arma que nós temos nas mãos
para poder avaliar o conhecimento do propagandista. Nós fazemos questões técnicas sobre produto, perguntas sobre concorrentes, perguntas sobre campanha. E dessa forma você vai poder o quê? Avaliar o propagandista, ver se ele realmente estudou, ou se estudou, se ele estudou da forma correta e está conhecendo, está dominando todos aqueles assuntos que nós precisamos que ele domine. Agora, nós sugerimos que, em primeiro lugar, após o término da avaliação, ela seja corrigida oralmente. Por quê? Para reforçar na cabeça daqueles que já sabem e também para sanar dúvidas daqueles que eventualmente tenham respondido de forma incorreta. Então é importantíssimo, vamos dedicar um carinho muito grande à avaliação de conhecimento, porque é uma arma muito grande que nós temos em nossas mãos. A correção normal que vocês fazem, depois comunicam para o propagandista, fica da mesma forma inalterada. Um outro assunto que nós vamos destacar é com relação ao dialogando, que é diferente do reciclando que nós vamos abordar depois. O que é o dialogando? O dialogando é a explicação que você deverá dar sobre a estratégia de marketing adotada para aquele produto naquele ciclo. O que nós vamos falar? Da campanha, do posicionamento e, eventualmente, do mercado também, quando ele constar da estratégia. Se ele não constar da estratégia, muitas vezes o departamento de marketing envia esse mercado para vocês. Então é importante que vocês explanem sobre esses assuntos para que o propagandista saia da reunião sem nenhum tipo de dúvida. Inclusive, enfocando o mercado, porque o mercado vai dar para o propagandista o quê? Dados sobre evoluções, dados sobre involuções, tendências e etc. Ainda falando do dialogando, é fundamental que o supervisor demonstre o manuseio de todos os materiais promocionais. Literatura, brinde, amostra, visual aid, enfim, o que existir para ser utilizado diante do médico, o supervisor tem que manusear e, no final, fazer a mensagem. Por quê? Porque como é que você vai cobrar alguma coisa de alguém se você não ensinou, se você não mostrou como é que se faz? Ele vai ter sempre esse argumento, não, mas eu tive alguma dificuldade porque eu não sabia como é que eu desenvolvia o manuseio desse material. Agora, se você fizer, se você mostrar, você vai ter um argumento para cobrar do propagandista o manuseio perfeito, a mensagem perfeita. É isso que importa. É mostrar para o propagandista que aquilo que ele está fazendo, você faz e muito melhor do que ele. Porque eu sempre digo que o supervisor, ele tem que ser, no mínimo, muito melhor que o seu melhor propagandista. Se ele não for, como é que ele vai poder orientar esse homem? Então é muito importante que a gente manuseie o material, explique o material, faça a mensagem, de modo que o propagandista vá a campo sem nenhum tipo de dúvida. E quando estiver diante do médico, manuseie, faça a mensagem e conquiste o receituário. O próximo tópico que nós vamos abordar é com relação a reciclando. Muitos confundem o que é reciclando e o que é dialogando. No dialogando você vai expor os materiais promocionais, todas aquelas campanhas, as estratégias que foram desenvolvidas para aquele produto ou para aqueles produtos que têm material promocional. No reciclando você vai fazer o quê? Você vai abordar algum produto, você vai reciclar, porque esse produto já foi visto anteriormente. Então você vai fazer o quê? Vai reciclar um produto, né? De modo que os propagandistas estejam a par de todas as informações quando estiverem diante do médico. O que é mais importante quando você estiver dando um reciclando? É obter a participação de todos? É conseguir manter aquela sequência sem se perder? Não. Você sabe o que é mais importante? É saber se o propagandista está conseguindo entender aquilo que você está tentando transmitir. Isso é mais importante. Muitas vezes o propagandista não tem consciência da importância do conhecimento e estuda apenas para participar da reunião. Ele sabe que vai ser cobrado. Ele sabe que alguém vai exigir dele. Então o que ele faz? Ele estuda simplesmente para se sair bem na reunião. Mas será que o propagandista entendeu aquilo que ele estudou? É isso que a gente precisa detectar, perceber e sanar. Porque na rua, o
O médico não vai fazer a pergunta da mesma forma que você está fazendo. O médico nem sabe que existe um manual de produtos. E muitas vezes o médico pergunta para o propagandista alguma coisa que ele já sabe, mas pergunta de uma forma diferente e ele acha que não tem conhecimento daquilo. Fica embaraçado, perdido, não consegue sanar aquela dúvida que eventualmente o médico levantou. Aí o que acontece? Não conquista o receituário do médico. E muitas vezes acaba ficando em descrédito diante do médico. O médico perde a confiança no propagandista porque o propagandista não tem condições de resolver, né, aquelas situações que eventualmente surgem no momento da propaganda. Então é preciso que o propagandista entenda, é preciso que o propagandista saiba, só que para isso ele precisa aprender o quê? A pensar. Isso é que é mais importante. E não decorar aquilo de uma forma mecânica, seguindo aquela sequência. E nós somos responsáveis por fazer com que o propagandista passe a pensar, passe a entender todas aquelas informações que ele tem em mãos. De que forma que a gente vai avaliar se o propagandista está entendendo ou não? Poxa, mas eu estou falando, ele fala certinho. Fala. Mas será que ele está sabendo o que ele está falando? É mudando o tipo de pergunta e o tipo de abordagem. Não seguindo aquela sequência mecânica do manual. Porque muitas vezes ele decorou, mas não entendeu. Ele te fala o mecanismo de ação de A a Z. Mas se você pedir para ele explicar o mecanismo de ação, ele não sabe. Porque ele não entendeu. Então, eu tenho alguns exemplos aqui que podem ajudar vocês a modificar um pouquinho a forma como vocês estão dialogando, a fazer perguntas diferentes, não diferente daquilo que está no manual. A gente não vai fazer pergunta utilizando assuntos que não estejam no manual de treinamento. Nós vamos abordar aqueles assuntos, aquilo que ele está acostumado a ver, aquilo que ele tem em mãos para estudar, mas de uma forma diferente, porque a gente vai estar fazendo o que com isso? Estimulando ele a pensar. Talvez no início seja um pouco complicado, seja mais difícil, mas a nossa função é ensinar, é mostrar o caminho, é preparar essa equipe. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, com relação ao traconal. A gente fala o que são os fungos, quais são os males que eles causam no homem, mas se a gente perguntar para o propagandista qual é a razão dos fungos se tornarem parasitas, será que ele sabe? Mas peraí, eu não sei. Eles causam mal, mas qual é a razão de causar mal? Eles causam mal porque eles querem causar mal para o homem? Então a pergunta simples, só que elaborada de uma forma diferente. E a resposta, onde é que está? Está no manual. Você sabe por que os fungos causam mal ao homem? Porque eles não produzem o seu próprio alimento. Eles não fazem a fotossíntese. Ou seja, a síntese dos alimentos, como acontece com as plantas e vegetais, em presença da luz solar. Ou seja, eles têm que se manter, têm que sobreviver de alguma forma. O que eles fazem? Parasitam o homem. Então, no intuito de conseguir os seus alimentos, eles acabam causando doenças ao homem. Se você explicar dessa forma, ele não vai esquecer nunca mais. É uma forma diferente de perguntar. É uma forma complicada? Não. É apenas uma forma diferente para estimular ele a pensar. Um outro tipo. Sabemos que os fungos causam doenças, né? Se os fungos causam doença porque não produzem o seu próprio alimento, por que alguns não causam as doenças? Porque alguns vivem em condições saprófitas no organismo e não causam doença. Ele não produz o alimento também. Como é que vai fazer? Ele não vai ter que retirar do homem? Vai, mas diferente dos parasitas, que se alimentam de matéria viva, esses fungos, que são os saprófitas, né, que não causam mal nenhum ao organismo, eles vão se alimentar de quê? Matéria orgânica em decomposição, algo que não presta mais no organismo do homem. Por isso, não causam doenças. Então, vocês viram, são formas diferentes de perguntar. Com certeza, se o propagandista entender a proposta, ele não vai esquecer nunca mais. Agora, se ele decorar, aí é complicado. Se ele esquecer uma vírgula, se ele esquecer uma palavra, ele não vai conseguir falar a frase toda. Porque o que a gente decora, a gente esquece. O que a gente entende, a gente nunca mais esquece. E é isso que vocês precisam, é dessa forma que vocês precisam conscientizar os propagandistas. Um outro exemplo.
Como é que o traconal consegue apresentar atividade restrita somente à membrana celular do fungo, não exercendo qualquer atividade sobre as células do organismo humano? Isso está no manual. Ah, mas ele não exerce qualquer tipo de problema, qualquer tipo de ação tóxica no organismo humano, ele só atua no fungo. Por quê? Está no manual. Porque a célula fúngica, ela é diferente da célula humana. A célula fúngica, ela tem na sua membrana uma substância chamada ergosterol. Qual é a função do ergosterol? Manter a estabilidade da membrana, controlando o que? A entrada e a saída de substância. Entra o que interessa para o fungo e sai o que não interessa para o fungo, ou seja, os detritos, os restos. A partir do momento que você inibe a síntese do ergosterol, o que acontece com esta membrana? Ela perde a capacidade de regular a entrada e saída de substâncias. Então desordena esse equilíbrio, desregula esse equilíbrio. Aí o fungo, não sabendo mais se ele deve permitir a entrada de coisa boa ou a saída de coisa ruim, ele se desestrutura e morre. E por que não ataca o homem? Porque a célula humana não precisa, não possui o ergosterol na sua membrana. É simples, é uma forma diferente de perguntar. Se o homem entendeu, ele vai responder. Se o homem não entendeu, ele vai encontrar dificuldade em responder. Mas isso é uma questão de exercício, é uma questão de treino, é uma questão de mostrar gradativamente que o propagandista tem que aprender a pensar. Daí para frente, ele não esquece nunca mais. Um outro exemplo, você pode dar a descrição do produto, ao invés de falar para o propagandista qual é a descrição do produto. Ele te dá a descrição certinho de A a Z, ponto, vírgula. Aí você pergunta para outro, você concorda com isso? O outro te responde certinho e tal. Por que você não dá a descrição e pergunta para ele responder o que é que ele entendeu dessa descrição? Vamos procurar saber se ele conhece a descrição do produto e outras informações que você também julgar necessário. Quero saber se ele conhece, se ele entende o que é aquele produto, para que serve aquele produto, quais são as funções, quais são as propriedades, e não simplesmente falar um negócio que ele decorou. Além disso, uma coisa muito importante no reciclando é sair um pouquinho do lugar comum. Como é que você pode sair do lugar comum? É enxertando no seu reciclando assuntos novos, assuntos diferenciados, porque aquilo que está no manual todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo estuda, então não acrescenta nada. Acaba se tornando uma apresentação monótona, cansativa, porque ele sabe que não vem nada de novo. Ele já sabe a sequência do seu reciclando, ele já sabe que assunto que você vai abordar daqui a 5 minutos. Por que você não enriquece com assuntos novos? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Aí é muito complicado. Não, de jeito nenhum. Quantas vezes nós abrimos jornais e encontramos assuntos relacionados aos nossos produtos? As patologias que os nossos produtos combatem. Revistas, médicas ou não, muitas vezes numa revista Veja, numa outra revista que tem um suplemento médico, traz muitas informações importantes. Em separatas médicas, em subsídios científicos. Isso tudo vai fazer com que você enriqueça o seu dialogando. E o que é mais importante, além de fugir daquela monotonia, daquela batidinha que todo mundo está acostumado a seguir, você vai adquirir o quê? O respeito do propagandista. Por quê? Porque ele começa a ver em você uma pessoa diferente. Uma pessoa que conhece muito mais do que a média das pessoas conhecem. É isso que a gente precisa fazer. No início nós dissemos, como é que você vai ser respeitado pela equipe? Através da sua competência. E você não saindo do lugar comum, você vai passar a ser, ou vai continuar sendo, mais um supervisor. Apenas mais um supervisor. Não seja mais um supervisor, seja o supervisor, o profissional diferenciado, admirado por todos, inclusive pelos propagandistas, pelos outros supervisores e pelas pessoas que te comandam. É simples. Basta você querer. E vocês sabem que querer é poder. Dando sequência, nós vamos falar um pouquinho
de algumas coisas que devem ser, que nós julgamos importantes de serem seguidas durante o reciclando. Por exemplo, nós agora iremos sugerir um produto para que vocês reciclem na reunião. E nós gostaríamos que esse produto fosse reciclado por vocês, fosse reciclado pela supervisão. Por quê? Porque é um produto importante, é um produto que tem campanha, é um produto que tem muito investimento e ninguém é melhor que vocês para explanar a respeito desse produto. Agora, vocês podem reciclar um outro produto e a opção do produto vai ficar a critério da filial. Como é que vocês vão escolher? De acordo com as necessidades da filial. Quais são as necessidades da filial? Reciclar um antianêmico, reciclar um regulador de perfil lipídico, reciclar um antihelmíntico? Depende. Tudo vai depender do quê? Da performance do produto na região. Esse produto não está muito legal. Vamos reciclar esse produto. É importante que a equipe conheça, é importante que a equipe propague com mais entusiasmo, propague com mais conhecimento. Então, esse segundo produto que será escolhido por vocês, esse nós gostaríamos que fosse reciclado por um propagandista. O que nós escolhermos, o que o marketing escolher por um supervisor, e o que for escolhido localmente por um propagandista. Por quê? De preferência, um talento. Por quê? Porque o talento, ele está a um passo da supervisão. É o próximo supervisor, né? E o talento vai usar isso como um treinamento. Dentro de algum tempo, ele estará assumindo uma supervisão. E dar um diálogo, dar um reciclando para ele, não vai ser um assunto novo. Então ele já vai estar treinando, já vai estar se preparando para quando assumir uma supervisão. E também você vai estar envolvendo a equipe de propagandistas, né? Nós sabemos que a quantidade de talentos é muito grande. Nós temos muitos homens bons no campo que poderão, num futuro bem próximo, assumir uma supervisão. Utilizem esses homens para dar esse reciclando. Vocês vão ver que vai ser muito, muito interessante, vai ser muito motivante para esses homens. Um outro assunto também muito importante que nós vamos abordar agora é a respeito de simuladas. É importante a simulada na reunião? É importantíssimo. A simulada na reunião é a melhor forma que nós temos para nos preparar para enfrentar o médico e para enfrentar a concorrência, ou seja, as situações de campo. Nós vamos nos preparar, nós vamos treinar, nós vamos fazer a nossa preparação para no primeiro dia de ciclo poder desempenhar a contento, né? Todo o nosso trabalho, todas as nossas atividades e o retorno seja garantido e o retorno seja certo para todos nós. Só que nós percebemos uma coisa. Durante as reuniões, nós notamos que os propagandistas ainda estão muito tensos. É natural. Uma certa tensão até é natural. O propagandista, ele sabe que vai ser avaliado, ele sabe que tem outras pessoas, outros colegas olhando, ele não vai querer falhar, ele não vai querer fazer um papel feio. Mas não existe razão para tanta tensão, para tanto nervosismo, a menos que ele se enquadre naquele tópico que nós abordamos há pouco. Aquele propagandista que deixa para estudar nos últimos dias que antecedem a reunião ou deixa para estudar na véspera da reunião. Esse sim vai se sentir inseguro, nervoso, ansioso, vai lá na frente, não vai conseguir fazer, vai pedir para voltar, não vai conseguir fazer de novo. Por quê? Porque esse não está bem preparado. Eu falo daquele homem que está bem preparado, que estudou, que fez a sua preparação antecipada, mas que no dia da reunião ainda fica muito nervoso, fica muito tenso. O que é que a gente pode fazer? Criar um ambiente de total tranquilidade. E isso tem que partir de vocês. São vocês que vão transmitir ao homem essa tranquilidade, essa harmonia, esse clima gostoso e descontraído, lógico, com muito profissionalismo, com muita consciência. São vocês que vão fazer isso. É no reciclando de vocês, é no dialogando de vocês. Durante toda a reunião, vocês também têm que estar descontraídos. Porque a plateia também é um reflexo daquela pessoa que está se dirigindo a ela. Se você está nervoso, se você está tenso, fica difícil de exigir ou de querer que a plateia esteja descontraída.
Então vamos criar um clima de descontração, um clima de tranquilidade. Vamos fazer com que os propagandistas venham para a reunião tranquilos. Tranquilos, por quê? Porque nós fazemos parte de uma única família. Não existem concorrentes aqui. Nós trabalhamos na mesma empresa. Lutamos pelos mesmos objetivos, pelos mesmos ideais. Poderemos até dizer, popularmente, estamos no mesmo barco. Aqui ninguém está para pichar ninguém, para criticar ninguém, para menosprezar ninguém, muito pelo contrário. Nós estamos aqui em busca de um objetivo comum. Então o propagandista tem que entender que não existe razão para nervosismo. Basta ele vir para a reunião preparado. Se ele vier para a reunião preparado, com certeza 90% desse nervosismo ele acaba perdendo. Como eu disse, estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, afundamos todos nós. É isso que vocês têm que transmitir para o propagandista. Alguns pontos a serem observados durante as simuladas que eu gostaria de destacar para vocês. Em primeiro lugar, as simuladas têm que ser feitas integralmente no salão e assistida por todos os componentes da filial. Por que integralmente no salão? Para que todos tenham condições de assistir todas as propagandas. Ah, mas quem fizer não pode ir saindo? Não, porque o que você faz na sua propaganda, eu posso usar para fazer na minha. Eu posso me aproveitar de uma ideia sua, de um quebra-gelo seu, de uma objeção, de um malho que você der, para melhorar a minha propaganda. Então, em cada propaganda, o propagandista vai tentando extrair o que existe de melhor para ele melhorar a propaganda dele também. Então, é importante que todos assistam a todas as reuniões e sejam, as propagandas, desculpa, não as reuniões, e essas propagandas sejam feitas integralmente no salão de reunião, acompanhadas por todos os integrantes das filiais. Um outro tópico importante. As mensagens têm que ser baseadas na estratégia e de acordo com a grade promocional. Não adianta o propagandista pegar a literatura, já abrir no meio, depois fecha e entrega para o médico. Não. Elas têm que ser feitas baseadas na estratégia. Você tem um início, você tem um meio e tem um fim. Se você tem a imagem de uma mulher na capa, existe uma razão de ser para aquela imagem. Você tem a imagem de um esportista na capa, existe uma razão de ser. Por que é uma mulher e não é um homem? Por que é uma criança e não é uma bicicleta? Tudo foi muito pensado. Foi estrategicamente pensado pela agência de propaganda, por nós. Então tem uma razão de ser. Então não adianta ficar abrindo no miolo, virando, entregando a literatura fechada para o médico. Não, vamos seguir de acordo com as orientações que estão na estratégia promocional. Vamos seguir a mensagem. E de acordo com a grade promocional também. Se o ginecologista vai receber 5 produtos, o propagandista que fizer a sua propaganda para um ginecologista, ele tem que fazer propaganda dos 5 produtos. Não adianta fazer 2, não, pode sentar, você foi bem nessas duas, não. Tem que fazer dos 5 produtos, porque aquilo é uma simulação de uma situação de campo. É aquilo exatamente que vai acontecer no campo. O ginecologista não vai falar para você, você já fez 2 produtos, pode ir embora que eu estou satisfeito. Não, de jeito nenhum. Eu tenho 5 produtos para propagar para essa especialidade. Portanto, eu preciso fazer a propaganda. Eu preciso explanar, utilizar o material desses 5 produtos. Porque dessa forma, o que acontece? Nós passaremos a ter um padrão nas reuniões. Você não passa a ter um propagandista que fez 2 produtos, um que fez um que entregou a literatura aberta, um que entregou a literatura fechada, outro que esqueceu de puxar a literatura. Não, a gente passa a ter um padrão na realização das propagandas e também um padrão para poder avaliar essas propagandas. Um outro tópico importante, iniciar sempre pelos melhores. Pô, mas não posso deixar os melhores para o final? Não, é importante que os melhores vão primeiro. Por quê? Porque os melhores servem de espelho para aqueles que não estão tão bem, para aqueles que estão mais inseguros, para aqueles que têm alguma dúvida, para aqueles mais novos que ainda precisam prestar atenção.
para acrescentar alguma coisa à sua propaganda. Por isso tem que ir os melhores sempre. Eles servem de quê? De espelho, para que os outros propagandistas se aproveitem de tudo de bom que ele fizer para poder melhorar a sua propaganda também. Quem deve ficar como médico? Um supervisor? Talvez. Mas eu acho que o mais importante não é deixar o supervisor como médico, por 2 motivos. Primeiro, o supervisor tem uma função muito importante na reunião. Ele tem que estar observando, tem que estar avaliando. Se ele ficar sentado ali, ele vai perder muita coisa que está se passando naquele momento. Então é muito importante que o supervisor não esteja sentado ali, que ele esteja em pé, ajudando a avaliar, ajudando a coordenar, ajudando a orientar. Nós julgamos que um propagandista experiente, um talento, será muito mais útil como médico do que um supervisor. Por quê? Quem é que conhece todas as situações que ocorrem no campo? É o propagandista. Quem é que conhece as principais objeções que os médicos costumam fazer? É o propagandista. Então essa é a pessoa mais indicada. Porque nós vamos ter uma situação muito mais real do que se um supervisor tivesse sentado. Porque o propagandista vivencia muito mais as situações de campo. Ele pode fazer uma objeção, uma colocação muito melhor, mais parecida com aquela colocação que o médico normalmente costuma fazer para ele no campo. Então nós julgamos que um propagandista, e nesse caso tem que ser, vocês têm que optar pelos melhores, nesse caso nós julgamos que os talentos sejam os mais recomendados, esteja sentado fazendo o papel de médico. Comentários. Quem é que deve fazer o comentário? Eu vou pegar um propagandista, tal. Não, o propagandista nesse caso já não é a pessoa mais indicada. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é difícil um propagandista ser analisado por outro. Ele não aceita muito bem isso. E, em segundo lugar, você é muito melhor, você, supervisor, é muito mais experiente, tem uma percepção muito melhor para avaliar o desempenho daquele propagandista naquele momento. Você pode dar um parecer muito melhor do que um propagandista daria. Então, os comentários têm que ser feitos sempre pelo supervisor, ou pelo gerente, no caso, se ele quiser opinar, ou pelo diretor. Normalmente é feito pelo supervisor, mas qualquer um desses 3 pode fazer os comentários sem problema nenhum, porque realmente vai estar acrescentando muito à propaganda desse homem. Evitar o quebra-gelo muito extenso. Não, mas o quebra-gelo é importante? É importante. Mas o médico não dispõe de muito tempo para atender propaganda. Então, suponhamos que o médico tenha 5 minutos para te atender. Você usa 4,5 falando de Fórmula 1, falando de futebol, falando de política, falando de diversos assuntos. Quando chega na hora da propaganda, o médico fala, vai rapidinho, vê o que você tem aí, deixa para mim aí, porque eu não tenho mais tempo para te atender. Por quê? Porque aquele pouco tempo que ele tinha, você desperdiçou, ou o propagandista desperdiçou, no quebra-gelo. Então vamos utilizar o quebra-gelo. É importante, é o gancho que nós temos para tornar a propaganda melhor, né? Para descontrair muito mais durante a propaganda. Mas não vamos nos estender muito no quebra-gelo, senão a gente acaba não tendo tempo para transmitir o nosso recado, para trabalhar o nosso material promocional, para conquistar o receituário do médico. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Roberta, que tem importantes considerações para fazer a vocês. Bom, eu vou estar iniciando com Fêmina, que todos vocês sabem é um produto prioritário na divisão Parke Davis Beta. O que a gente deve ter em mente quando se fala de Fêmina? O que devemos ressaltar junto aos propagandistas, deixar bem claro junto a eles a todas as reuniões? Nós precisamos valorizar e direcionar a entrega das amostras grátis. Por que isso? O custo da amostra grátis hoje está em torno de $10. É um investimento muito alto para a empresa. Nós precisamos ter a certeza de estar entregando essas amostras para o médico certo. Eu acredito que vocês devem orientar os propagandistas que antes de deixar a amostra junto aos médicos, verificar se as amostras do ciclo anterior foram utilizadas.
Não devemos deixar mais amostras se caso o médico não utilizou. É muito importante a valorização dessas amostras. Nós precisamos cobrar o receituário, porque com a situação que o país se encontra, $10 é um investimento muito alto, e se nós não tivermos receituário e, consequentemente, vendas, nós provavelmente não teremos condições de continuar entregando essas amostras para o médico. Um outro ponto, Fêmina é um produto elitizado. Não adianta entregar essas amostras em postos de saúde ou consultórios cujos pacientes tenham sejam de baixa renda. Então, o propagandista pode argumentar, mas o médico atende nesse posto de saúde de manhã, mas à tarde vai para um consultório elitizado. Mas será que nesse consultório ele não está sendo visitado por um outro colega que já deixa amostras? Não podemos deixar amostras junto a esses médicos de postos de saúde. Precisamos ter a certeza de que ele vai prescrever. O propagandista também pode alegar que, mas ele um dia pode vir a prescrever. Pode, a gente também acredita nisso. Só que quando a gente compara as chances de prescrição de um médico de posto de saúde ou consultório com pacientes de baixa renda com consultórios com pacientes de alta renda, a chance desse vir a prescrever é muito maior do que os de postos de saúde. Então, é muito importante, mais do que nunca, a valorização e a entrega das amostras grátis. Eu peço que vocês deixem isso bem claro junto aos propagandistas. É um momento crítico, nós precisamos vender para poder continuar investindo. Vou falar um pouquinho sobre a campanha de Fêmina. Nós fizemos uma pesquisa junto aos médicos e ao próprio consumidor final, as pacientes, e o que a gente verificou? Que o que é mais importante e o que tem mais restrição para as pessoas que utilizam a pílula como um método anticoncepcional? São os efeitos colaterais. Então, é esse o foco da nossa campanha. A gente ressalta a baixa dosagem hormonal de Fêmina e, com isso, consequentemente, ele tem uma baixa incidência de efeitos colaterais. Vocês já viram, a peça de Fêmina é bem diferente, ela é um visual aid, a gente está trabalhando com impacto visual e a intenção é marcar cada vez mais a marca Fêmina. Quanto à performance de 1998, como foi Fêmina no ano anterior? Nós temos um gráfico aqui que mostra a evolução das vendas de Fêmina de janeiro até dezembro. Nós saímos de uma venda de 20 mil unidades e alcançamos batemos nosso maior pico foi em novembro, com 137 mil unidades vendidas. É uma evolução bastante significativa, mas nós acreditamos que temos muito a conquistar. E é um mercado muito grande e temos muito a conquistar. Por que eu posso dizer isso? Nesse outro gráfico, nós comparamos a participação em receituário de Harmonie e de Femiane, dois produtos que foram lançados apenas 2 meses antes de Fêmina, e perceba que a participação deles é muito maior do que a de Fêmina. Então, eu peço encarecidamente para que vocês conversem com seus propagandistas, verifiquem como anda a performance desses produtos na sua região, tracem estratégias, valorizem a entrega da amostra, porque nós precisamos provar para a empresa que devemos continuar investindo em Fêmina. Bom, o segundo produto que eu gostaria de estar falando é a respeito de Brondilat. É um outro produto bastante importante para a nossa divisão devido ao seu faturamento. E acho que nem todos vocês sabem, quando o Brondilat foi lançado, não existia nenhum outro produto similar no mercado. Ou seja, não existia o conceito da droga acebrofilina. O Brondilat vem tendo uma ótima performance e o que mais glorifica o Axê é que foi o Axê que divulgou esse conceito da acebrofilina no mercado. Não existia esse produto. E quando a gente tem que trabalhar um conceito, é muito mais difícil, porque o médico ainda não conhece a droga, não acredita, e nós conseguimos com que o médico aceitasse essa droga e passasse a acreditar
no Brondilat. Uma prova maior disso foi o lançamento da BMS com o produto Brismocol. Eu queria pedir também que vocês verificassem nas suas regiões como andam a performance desse produto. Porque a nível Brasil, que eu posso mostrar para vocês neste gráfico, é que ele vem tendo uma boa performance. Aqui você tem o gráfico de Brismocol versus Brondilat na apresentação pediátrica e perceba que nós temos aqui dados de pesquisas de maio até outubro. Perceba que ele sai de uma participação de 0,9, alcançando já 7,6 em outubro. Ressalto, essa é a apresentação pediátrica. O Brondilat, ele tem uma boa participação nesse mercado, mas nós devemos ficar atento também a este concorrente. No próximo gráfico, que compara o Brismocol com o Brondilat na apresentação adulto, ele também vem evoluindo significativamente. Ele sai de uma participação de 1,3 para 5,9. E o Brondilat também tem boa participação, mas perceba que nesses 2 últimos meses, setembro e outubro, ele apresentou uma pequena involução. É muito importante estar atento a este concorrente, porque nós conquistamos essa posição no mercado. E não devemos deixar que nenhum produto tire essa participação ou nos ultrapasse com uma performance melhor. A campanha de Brondilat é bem objetiva e bem simples, com poucos textos, vocês também já viram. Por que isso? Porque a gente sabe que o médico já conhece Brondilat, seus benefícios e acredita no produto. Os 2 únicos pontos que devemos ressaltar é a triplação e a posologia. A maioria dos nossos concorrentes tem uma apresentação de 3 vezes ao dia e o nosso é 2 vezes, é uma grande vantagem. E é isso que a gente vai estar explorando o ano todo, tanto na apresentação do Brondilat adulto, como na apresentação do Brondilat pediátrico. Para finalizar, eu vou estar comentando um pouquinho a respeito da campanha de Lopide, que está bem diferente em relação aos anos anteriores. A gente vinha com uma campanha que a gente sempre traçava algum comparativo com alguma droga, e para esse ano de 1999, nós desistimos de fazer comparação. Nós queremos apenas enaltecer as vantagens de Lopide. Acreditamos que o médico saiba muito bem a diferença entre os fibratos e as estatinas. E o que precisamos é apenas vender a marca Lopide. O conceito da campanha foi elaborado para chocar o médico, ou seja, todo mundo fica assustado quando o noticiário informa que morreram milhares de pessoas em determinada guerra, ou que terremoto em tal lugar matou mais não sei quantas pessoas. Enfim, essa é a linha de comunicação que será utilizada para Lopide no ano de 1999. Nós iniciamos com a peça de guerra, ressaltando que milhares de pessoas morreram nas guerras, mas e as epidemias? Elas será que não matam mais? Com certeza, elas matam mais. E o que a gente quer com isso? A gente quer chocar o médico e chamar atenção para que ele fique mais atento a esses pacientes, porque de uma hora para outra, infelizmente essa patologia, pode ser uma fatalidade, o paciente pode morrer com um ataque. E o que a gente está colocando no interior das peças? Justamente isso, que Lopide reduz a incidência de infartos e de mortes súbitas. Por quê? Porque ele controla todo o perfil lipídico. Então, é uma peça objetiva, vocês já devem ter acompanhado o propagandista, já verificaram que é rápida e o que a gente quer é marcar a marca Lopide. Antes de encerrar a minha participação, eu gostaria de aproveitar a presença do Bruno e perguntar a ele se ele tem alguma consideração a fazer quanto aos produtos da linha Parke Davis Beta. Roberta, você sabe que alguns propagandistas podem apresentar dificuldades no manuseio de algumas literaturas. Por ser essa peça do Femina uma peça altamente diferenciada, será que isso não pode estar acontecendo com ela? Sem dúvida, Bruno. Nós verificamos em algumas saídas a campo que o propagandista coloca a peça à frente do corpo, o que dificulta na hora de virar as lâminas. A orientação do marketing é para que ele coloque a peça ao lado do corpo, segure na parte inferior, tem um lugar para encaixar os dedos e com isso
fica mais fácil a utilização dessa peça promocional. Verifique se os seus propagandistas estão colocando a peça à frente do corpo e oriente que colocar ao lado fica mais fácil a utilização da peça. Eu encerro por aqui a minha participação e espero ter colaborado para a reunião de amanhã. Boa reunião. Bruno. Antes de finalizar, eu gostaria de dizer que nós estaremos à disposição de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida que eventualmente possa surgir. Eu agradeço a atenção de todos e espero que essas informações sirvam para ajudá-los a melhorar ainda mais a performance de nossa equipe. Obrigado e boa reunião a todos.